Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria. Tudo bem com vocês, intercessores da Diocese de Cornélio Procópio? Estamos aqui para mais uma formação, o RNI do mês de março, né? Em que nós possamos já clamar a Santíssima Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Também clamar a proteção da Virgem Maria, que ela passe à frente de todas as necessidades desse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também que possamos clamar o Espírito Santo sobre nós, que ele possa vir em auxílio das nossas necessidades, que ele possa vir conduzindo esse momento, conduzindo aqui nesse momento em que eu estou gravando e conduzindo vocês aí no momento em que vocês estiverem assistindo, né? Para que essa formação ela frutifique em nossos corações, que ela dê fruto no nosso servir lá no nosso grupo de oração, que esse ministério, né, possa cada dia mais crescer, porque nós estamos dizendo sim ao Senhor, estamos nos formando a cada mês, né? Esse ano nós estamos sendo fiéis a essa formação, nós estamos aqui conduzindo, né, gravando esses vídeos para que nós não deixemos nada para trás, né? Mas que no nosso pouco nós vamos ser fiéis ao Senhor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos clamar São Miguel Arcanjo também, que ele venha nos defender nesse combate. São Miguel Arcanjo, defendei nos combates, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos a vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Amém. Então, nós vamos iniciar aqui essa formação, né? E o tema desse mês é o combate pessoal e a missão de anunciar, né? Então, nós vamos ver esse combate, né, pessoal, um olhar para dentro de nós, né? Nós não podemos sair anunciar de qualquer maneira. Nós precisamos estar bem, nós precisamos nos conhecer, ter autodomínio de quem nós somos, né? Sermos cheios do Espírito Santo. É o ano do transbordo e que por essa virtude do Espírito Santo nós temos que transbordar esperança, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos olhar para dentro de nós para vermos como é que nós estamos, né? Porque às vezes ao longo da caminhada nós vamos nos ferindo, são tantas coisas, nós já temos as nossas feridas ao longo da nossa vida, desde aí da nossa concepção até agora o nosso estado atual de vida, nós temos passado por coisas, né? Por situações que nos ferem, que nos prostram. Então nós precisamos olhar para nós mesmos. E à medida que caminhamos com o Senhor vai nos curando. O Senhor vai tratando as nossas feridas, e aí, ao invés de nós transbordarmos o nosso eu no nosso anúncio, nós vamos conseguir transbordar a esperança, porque quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí sim o Espírito Santo adentra o nosso coração. Então vamos ver aqui o que é que eles colocam para nós, né, nessa formação. A palavra que vai nos ajudar nessa formação está lá em Romanos 8:6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e em paz.
Amados intercessores, neste ano de 2025, seguimos o caminho do anúncio, como força motivadora da vida de todo aquele que é batizado no Espírito Santo. Iniciamos com o chamado do Senhor para nós nesse tempo, nos dizendo: intercessor, vai e anuncia-lhes o que eu te ordeno. Então, a nossa missão é anunciar aquilo que o Senhor nos ordena. Então, para que nós possamos anunciar a vontade do Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor, né? Nos encher dele, da sua palavra. É certo que, diante do chamado do Senhor para anunciarmos, o primeiro impulso de um coração apaixonado é simplesmente ir, né? É que a gente é assim, a gente é espontâneo. Quando, quando o Senhor fala vai, a gente vai, né? Mas aqui a gente vê que, mas entendedores que somos sobre sermos soldados de um grande exército e que está em constante batalha, é preciso olhar em volta e identificar quem são os nossos adversários. Contudo, antes de olharmos em volta, de lançarmos os nossos olhos para fora, é preciso direcionar o nosso olhar para dentro, estabelecendo assim o conhecimento necessário sobre nós mesmos para nos estabelecermos em um combate. Pois ainda que eu conheça todos os meus inimigos exteriores, seus pontos fracos e estratégias, se eu não conhecer a mim mesmo, jamais poderei derrotá-los. Nesta viagem para dentro de nós, nós nos subsidiamos na intercessão e nos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, que nos descreve que o caminho trilhado durante toda a vida e que buscamos caminhando para fora, se faz, na verdade, caminhando para dentro de nós. Então, Santa Teresa vem nos dizer, né? Porque às vezes nós temos mesmo essa mania de sair para fora para buscar, né? Fora aquilo que nós temos que buscar dentro de nós, né? Nós temos uma visão de sempre olhar para fora, mas quando nós estamos em uma batalha, nós temos um adversário, né? E esse adversário, que é o inimigo, ele nos conhece como é que nós pensamos, como é que nós reagimos, né? Ele conhece todos os nossos traumas, porque ele é um grande observador, né? O inimigo, ele tem tempo para ficar nos observando e conhecendo todas as nossas reações. E muitas vezes as nossas reações nos atingem devido às circunstâncias e a pessoas que estão ao nosso derredor, né? Então, nós precisamos nos conhecer muito bem para que as pessoas, elas não sejam os nossos inimigos, porque muitas vezes nós culpamos o outro que está do nosso lado. O outro nos fere, o outro nos fala algo que nos incomoda, né? Então, nós estamos sempre descontentes com o nosso irmão. Mas nós temos que ver que essa grande dificuldade é nossa, né? É a nossa maneira de ver, é a nossa maneira de reagir. As pessoas, elas podem nos provocar, mas sou eu que acolho ou não essa provocação, né? Então, se eu tenho um autodomínio de mim mesmo, aquilo que o outro me fala não vai me ofender. E se a pessoa não vai me ofender, eu não vou me entristecer, não vou me magoar, não vou ficar com raiva, né? Então, eu vou estar livre para combater o combate do Senhor, porque eu não vou parar nas minhas dores. Então, a gente precisa ter esse autocontrole, né, de quem nós somos, como é que nós conhecer como é que nós reagimos, porque o inimigo ele sabe como é que nós reagimos diante das circunstâncias. Então, eu preciso saber quais são as minhas feridas. Eu preciso, né, diante do Senhor, deixar que Ele venha me curar. Eu preciso de cura interior para que eu não seja abatida no meu combate, para que dentro do meu chamado, dentro do meu ministério, eu seja eficaz
e eu não seja ali uma pessoa que dê trabalho, uma pessoa que está sempre brigando, uma pessoa que está sempre discutindo, uma pessoa que está sempre magoada, sempre no canto, né? Por quê? Porque eu estou agindo de acordo com as minhas dores e não sendo conduzida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não adentra quem está cheio de si mesmo, né? Então nós precisamos aqui nos esvaziarmos. Então esse combate pessoal ele vem disso, de nós nos conhecermos e sabermos aquilo que nos derrota, aquilo que nos tira, né, da graça, aquilo que nos tira, né, do nosso servir. E aqui nós vamos usar, eles se subsidiaram, né, nos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila. E ela diz assim, ó, é, é lá de, é lá de onde encontramos um verdadeiro castelo. Não, subsidiamos na intercessão e nos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, que nos descreve que o caminho trilhado durante toda a vida é que buscamos caminhando para fora. Se faz, na verdade, caminhando para dentro. É lá onde encontraremos um verdadeiro castelo, onde mora um rei e cujo caminho para chegar até ele, nos ensina Santa Teresa d'Ávila, é a oração. E ela diz assim: até onde sei, a porta de entrada desse castelo é a oração e a reflexão. Aí eles colocaram aqui um capítulo, capítulo 1, né? Através da oração, vamos adentrando as primeiras moradas deste castelo interior da nossa alma. Destes primeiros aposentos, por experiência, posso dar-vos boas informações. Vamos escutar o que ela vai nos dizer aqui. Ninguém imagine que sejam poucas salas. São milhares e as almas entram aqui de muitas maneiras. Todas têm boa intenção, mas é tão mal intencionado o demônio que guarnece cada aposento de muitas legiões de seus emissários, a fim de impedirem a passagem de uma peça para outra. Como a pobre alma não o entende, ele a engana de mil maneiras. À medida que ele vai entrando nas salas mais próximas de onde está o rei, o maligno vai perdendo força, conseguindo menos. Então aqui Santa Teresa diz assim que a nossa alma é um grande castelo, é um castelo interior que temos dentro de nós. E esse castelo tem várias portas, né? Então, através da oração, é que nós vamos atravessando essas várias salas, várias portas, até nós chegarmos ao Rei, né? Até nós encontrarmos ao Senhor. Então, quando nós iniciamos a nossa caminhada, nós precisamos nos manter em oração, né? A oração é que nos vai levar a atravessar essas várias portinhas que nós temos que chegar, passar até nós encontrarmos com o Senhor, né? E aqui ela fala assim que nós temos boa intenção, que nós queremos, de verdade, nós queremos isso, né? Nós queremos quanto antes, nós queremos chegar perto do Senhor, porque nós sabemos que aí nós vamos estar protegidas, nós vamos saber que aí nós vamos ter uma boa escuta, nós já vamos ser pessoas obedientes, mas o inimigo ele é mal intencionado. Então, em cada porta, ele coloca os seus emissários para que nos paralise ali, impedindo que a gente cresça na fé, impedindo que a gente cresça no desejo, né, de ter as nossas práticas interiores, as nossas práticas espirituais, impedindo que nós nos conheçamos a nós mesmos, quais são as nossas lutas interiores, quais são os nossos defeitos, quais são os nossos traumas. Ele vai impedindo porque ele sabe que quanto mais sala nós avançarmos, mais perto do Senhor. E quanto mais perto do Senhor, mais protegido nós estamos. Então, é isso que Santa Teresa d'Ávila quis dizer aqui nesse primeiro momento, né? Então, o que a gente tem que entender? Que ela nos ensina que a nossa alma é um grande castelo interior.
feito por várias portas que nós temos que atravessar essas portas, mas que o inimigo está ali em cada porta impedindo que a gente avance. E como é que nós avançamos? Nós avançamos através da oração. Então, o ponto-chave dessa formação é a oração. É através da oração aonde o Senhor vai nos mostrar quem somos e o que devemos fazer para mudarmos o nosso coração, mudarmos a nossa essência, né? E segue ela aqui. Castelo Interior ou Moradas, capítulo 2. O caminho que Santa Teresa nos ensina para vencer o nosso combate pessoal chama-se autoconhecimento. A partir dele, nós podemos saber quem somos, como está o nosso arsenal bélico, quais são as armas que temos, como está o nosso treinamento para bem usá-los e em que ponto está o nosso combate pessoal. Se ele já avançou ao ponto de chegar mais perto do rei, do nosso general, do Senhor dos Exércitos. É quando vamos adentrando morada pós-morada, que nós encontramos mais conosco mesmo e, por consequência, nos aproximamos mais de Deus. A partir dessa busca por um conhecimento maior de si mesmo, vamos trabalhando os pontos a seguir como palavras-chave para realizar essa viagem para dentro de nós. O autoconhecimento, conhecimento que a pessoa tem sobre si mesmo, autodomínio, domínio de si mesmo, controle dos próprios sentimentos, paixões, ações, livre vontade, é a capacidade de escolher e agir de acordo com a própria vontade, sem ser forçado. Então, aqui nós vimos duas palavrinhas, né? Autoconhecimento de nós mesmos e autodomínio. Se eu conheço quais são as minhas emoções, aquilo que eu sinto, como eu reajo, eu posso ter um autodomínio, né? Quando eu vejo que alguém me provocou e eu fiquei com raiva, eu posso muito bem ter autodomínio dessa raiva e não deixar que essa raiva ela adentre o meu coração e eu fique ali uma pessoa entristecida, magoada, né, odiando essa outra pessoa, porque se eu odiar, se eu me magoar, eu vou ter que passar pelo perdão, eu vou ter que dar o perdão para essa pessoa. Mas se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu tenho outro problema. Eu tenho um orgulho, então eu não quero perdoar essa pessoa, porque eu acho que quem tem que pedir desculpas, quem tem que pedir perdão é o outro. Então eu fico parada nessa situação. Então aqui a gente precisa ter um autoconhecimento das nossas emoções, das minhas reações, né? E o autodomínio é justamente isso. Eu vejo, nossa, agora eu estou começando a ficar com raiva. Eu estou alimentando esse desejo mal dentro do meu coração. Então, quando eu tenho essa consciência, eu posso parar. Eu posso dizer: vem Espírito Santo, eu não quero alimentar essa situação. Eu não quero, né, seguir com isso adiante. E aí a gente vai tendo autodomínio. E esse autodomínio, ele se dá pelas nossas práticas espirituais, né? Porque eu vou rezando o Santo Terço, eu vou tendo o meu momento de oração pessoal. A oração pessoal, ela é a mãe de todas as nossas práticas espirituais. Porque quando eu tenho uma oração pessoal, eu tenho a intimidade, eu criei um momento íntimo com o Senhor, eu sou conhecida do Senhor, eu conheço o Senhor, eu tenho um relacionamento com o Senhor. E aonde é que eu crio esse relacionamento? É na minha oração pessoal. É aonde eu digo para Ele as minhas dificuldades, é aonde eu mostro para Ele tudo que eu tenho, né, dentro de mim, aquilo que eu preciso do auxílio dele, da graça dele. Então, eu criei, ali eu sou do Senhor e o Senhor é meu, né? Então nós temos aí então essa oração que vem nos ajudar a rezar um Santo Terço bem rezado. Por quê? Porque daí se eu tenho intimidade com o Senhor, eu sei
né, o que é o Santo Terço. Eu sei do poder do Santo Terço, então eu tenho fé quando eu rezo. Se eu faço uma adoração, eu vou lá para adorar o meu Senhor. Eu sei diante de quem eu estou. Se eu faço uma contemplação, né, eu contemplo, eu tenho vontade de contemplar o Senhor, né? Então, as minhas práticas espirituais, elas vão ser mais fortalecidas, por quê? Porque eu tenho um relacionamento. Então, quando eu não tenho oração pessoal, eu não tenho relacionamento com Deus. Quando eu não tenho relacionamento com Deus, tudo me custa. Servir custa, né? Rezar o Santo Terço custa. Adorar ao Senhor custa, contemplar o Senhor custa, ir na intercessão custa. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento. Então, o que Santa Teresa d'Ávila está querendo nos ensinar hoje, que é através da oração que eu vou ter autoconhecimento de mim mesma, autodomínio de mim mesma e relacionamento com Deus, né? Sem isso, eu não consigo sair anunciar. Eu não consigo ter um combate naquilo que o Senhor, às vezes o Senhor me coloca algo para fazer, né? Rezar por alguém, né? Interceder por um grupo de oração ou por um retiro, mas como é que eu vou interceder? Como que eu vou fazer esse combater a favor do Senhor se as minhas armas espirituais elas são minadas pela ausência de Deus, né? Então, eu preciso saber que o sucesso, que o meu ministério, ele vai funcionar, ele vai ter frutos a partir do momento que eu tenho relacionamento com Deus. Sem isso, é impossível a gente vencer uma batalha. Por isso que ali, logo no início, fala, né? Que não é só eu conhecer o inimigo fora, suas estratégias. Se eu não conhecer a mim mesmo, né, é impossível eu vencer o que está fora, né? Porque eu vou parar sempre na minha dor. Então, isso é muito importante, intercessor, que você saiba disso. Que se você ainda não tem um relacionamento com Deus, é necessário você começar esse relacionamento hoje, hoje com o Senhor, né? É, é, é preciso você rever como é que está a sua relação com o Senhor. É assim, muito visível. Quando a gente não tem relação com o filho, quando a gente não tem relação com o esposo, com a esposa, quando a gente não tem relação, a- as coisas não têm elo de ligação, né? É uma coisa fria. A gente vive no mesmo espaço, mas a gente não tem relacionamento, a gente não tem amor, a gente não criou elo, a gente não teve fusionamento de alma, né? E quando é que a gente consegue fusionar as nossas almas? É quando eu tenho relacionamento. Então, assim é com o Senhor. Se eu não tenho relacionamento com o Senhor, eu não consigo me relacionar com ninguém. Porque sem o amor de Deus, eu não consigo amar o meu próximo. Eu só consigo amar o próximo, eu só consigo me manter numa missão quando eu conheço o amor de Deus, porque eu sou sustentada por esse amor. É esse amor que me dá base para perdoar. É o amor do Senhor que me dá base para permanecer. Mas como é que eu construo tudo isso em mim? Através da oração pessoal, através da oração, né? Que eu vou vencendo todas essas situações. Continuando. Trabalhar essas palavras e seus conceitos apresentados anteriormente demanda muito de nós, é entrarmos ali em um verdadeiro combate pessoal, pois para nos aproximarmos do Senhor existe de fato uma grande batalha, porque o inimigo de Deus não quer que estejamos unidos a Ele. Recordamos assim que o campo de batalha onde acontece esse combate é a nossa mente, conforme nos exorta a palavra de São Paulo aos Romanos. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente
resulta em paz. É nesse caminho que, ao percorrermos cada uma daquelas que Santa Teresa chama de as sete moradas, vamos descobrindo que os nossos maiores adversários não são aqueles encontrados, por exemplo, nas primeiras moradas, como os animais ferozes, peçonhentos, mas vamos descobrindo que o primeiro adversário que encontramos somos nós mesmos e que é preciso deixar que o Espírito Santo venha domar a nossa mente, submetendo-a em tudo à vontade de Deus. Quando conseguimos que nosso campo de batalha esteja conquistado e governado pelo Espírito Santo, é hora de deixar que o nosso cérebro, o mesmo que envia os comandos para o nosso corpo, envie comandos espirituais, comando de santidade, comandos que façam tudo em nós almejar pelo eterno, pela busca pelo alto, pela busca pelo céu. Esses comandos enviados por uma mente, um cérebro batizado no Espírito Santo, vão sendo executados através da coerência e retidão da nossa vida ofertada para Deus. Então, nós vimos aqui, né, que o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem que ser comandada pelo Espírito Santo e não pela nossa vontade e pela nossa carne, né? Então, São Paulo deixa isso muito claro. E aqui a gente vê que o nosso grande adversário somos nós mesmos. Por quê? Porque nós queremos sempre alimentar a nossa carne. Nós não queremos parar, nós não queremos dedicar um tempo para o Senhor porque estamos envolvidos com as nossas coisas. Nós, às vezes, precisamos ler um livro, mas nós dizemos, ai, não tenho tempo. Precisamos ir adorar ao Senhor, ai, não tenho tempo, né? Então, isso é nos dominar pela nossa carne, pela nossa vontade. Mas quando nós nos deixamos dominar pelo Espírito Santo, é Ele quem vai nos conduzindo, é Ele quem vai priorizando para nós as nossas necessidades. Aí não sou eu que priorizo, né? É o Espírito Santo que vai priorizando e vai me conduzindo para estar fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Somente, irmãos, quando o Espírito Santo tem o comando e o controle de nossas vidas, quando aprendemos a combater aquilo que existe dentro de nós, é aí que estaremos verdadeiramente prontos para os combates externos e que vão para além daquilo que está fora, pois é um combate em espírito, onde o Espírito de Deus em nós que trava esse combate contra o espírito maligno. Então é muito importante saber isso, né? Guardar isso no nosso coração. Primeiro eu preciso me conhecer, autoconhecimento, ter autodomínio das minhas emoções. E isso eu consigo através da oração. É a oração que faz com que o Espírito Santo venha conduzir a minha mente. Então, o meu cérebro tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, para que as coisas possam fluir no meu chamado, no meu ministério e naquilo que o Senhor me pede. Quase sempre ficamos, ficamos quase sempre lhe ficam novos proveitos. Nada não dá valor às obras que faziam em outros tempos, quando era verme e tecia pouco a pouco seu casulo. Nasceram-lhe asas, como se contará, como se contentará de ir passo a passo se pode voar. Para ela, tudo quanto lhe é dado fazer por Deus é ninharia. Tão grandes são os seus desejos. Com efeito, a fraqueza que sentia quando se tratava de fazer penitência tornou-se uma força. Então, a gente vê aqui, ó, quando a gente está num casulo, a gente está preso em nós mesmos, a gente quase não dá passos, né? É, são passos muito pequenos. Mas quando a gente sai desse casulo, a gente voa. Então, ela está dizendo assim aqui, então por que que eu vou dar passos se hoje eu posso voar? A oração me faz voar, né? Então,
Às vezes a gente sabe, quando, né, para fazer uma penitência é muito difícil, mas quando eu sou guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me dá força e eu consigo, né? Não pela minha força, mas pela força do Espírito Santo. De novo, né? Sem mim nada podeis fazer. A gente precisa ter isso muito guardado no nosso coração. Castelo interior, quinta morada. À medida que vamos trabalhando a nossa pessoalidade e progredindo em nosso relacionamento com Deus, nos apropriamos desses proveitos mencionados por Santa Teresa d'Ávila, nos desapegando das coisas do mundo, deixando-nos ser podados em nossos excessos que por fim farão nascer verdadeiras asas, nos tornando inconformados em permanecer na terra, porque teremos a certeza de que nascemos para o céu, e buscá-lo a cada dia se tornará o maior objetivo de nossas vidas. À medida que vamos vencendo os combates, recebemos frutos do aperfeiçoamento, conforme os mencionados a seguir. Então, conforme a gente vai rezando, orando, tendo autodomínio de nós mesmos, deixando-nos conduzir-se pelo Espírito Santo, nós vamos tendo gosto pela vida de oração, fortalecimento das práticas de jejum e penitências, necessidade de estar na presença de Jesus, desapego das coisas do mundo, busca incessante pelo alto, força para o anúncio. Se esse é o ano do anúncio, eu preciso ter força no anúncio. Como é que eu vou conseguir isso? Quando eu estou perto do Senhor, quando eu estou me relacionando com o Senhor. Dessa forma, vencendo os combates interiores de cada um de nós, o anúncio se torna indissociável de nossa vida de servos intercessores, porque teremos o desejo, a palavra e a força para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e que o seu Espírito Santo precisa ser mais conhecido e amado para renovar a face da terra. E isso se estabelece em nosso ministério, em nossa intercessão e em cada oração que nós fizermos, com a força e a unção de um combate que vence primeiro em nós, para depois vencer o mundo. Então, a graça, tudo começa em nós. Quando eu sou curada por Deus, né? Eu me deixo ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa formação desse mês, ela é uma base para tudo que nós fazemos, né? Primeiro eu preciso ter autoconhecimento e autodomínio, para depois eu poder ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, que vocês fiquem com essa formação guardada no coração de vocês. Quando vocês verem que vocês estão enfraquecendo, que vocês já não têm desejo mais de ter as práticas espirituais, de fazer uma adoração, de dedicar o jejum, né? De confessar, de ir à missa todos os domingos, de comungar a palavra, né? Comungar a palavra mesmo, não só na Santa Missa, mas em casa. Quando a gente vê que tudo isso para nós está custando, nós precisamos nos abastecer, nós precisamos nos aproximar do Senhor, nós precisamos voltar aos nossos momentos de intimidade através da oração. Então, a oração é o grande segredo para o nosso ministério funcionar. A oração é o grande segredo para que a nossa intercessão ela flua conforme a vontade do Senhor. Porque eu ir fazer uma intercessão, sem eu conseguir conhecer a voz do Senhor, sem eu ter escuta, eu não consigo, né? Eu vou estar dando ali o meu humano. E aí, aquela 1 hora e meia, 2 horas que eu tenho que estar na intercessão, vai ser fadigante, vai ser, né, difícil passar. Por quê? Porque eu não tenho envolvimento espiritual. O meu humano, a minha carne não quer ficar em um lugar, né, ali fazendo algo que a minha carne não quer. Então eu preciso me aproximar do Senhor
ter um relacionamento para que o meu chamado frutifique, para que eu tenha desejo, para que as coisas eu faça, tudo que eu faça em nome de Jesus, para que esse anúncio tenha força, eu preciso ter vida de oração. Amém? Que Deus nos abençoe. Antes de terminar, só aqui relembrando que nós temos todo mês as intenções do mês, as intenções do mês e as intenções permanentes, né? Que vocês possam estar fazendo essas orações também, rezando principalmente pelo nosso presidente nacional, Vinícius Simões, pelo nosso presidente diocesano Silvio e sua família, né? Não vamos esquecer deles e dos nossos coordenadores de grupo de oração. Eles precisam muito das nossas orações, eles são linha de frente e nós precisamos sustentá-los, né, através da nossa oração. Por isso é importante nós termos relacionamento com o Senhor, para construirmos ali uma estrutura em volta deles para que o inimigo não venha, né, tocar neles e eles tenham ali força para conduzir, esse chamado nesse tempo. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, nós estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o mês que vem.